sofrer. O alvo de Judas era outro. E aqui é onde eu li, Jesus vai para aquele lugar. E ali começa um lugar de dor e de sofrimento. A palavra do Senhor diz que Jesus deixa alguns discípulos no lugar. Ele caminha mais um pouquinho. Aí ele deixa Pedro e os 2 filhos de Zebedeu em outro lugar. E aí ele vai mais à frente e ele vai orar mais em cima do monte. E Jesus fica lá orando. Aí depois Jesus desce. Quando desce, ele vê que os discípulos estão fazendo o que, amado? Estão dormindo, estão cansados, estão com a bicha caída, estão abatidos ali. E Jesus vai, sobe novamente. Jesus continua orando, e ora. E a palavra do Senhor diz que Jesus estava angustiado. Aí Jesus vai, desce novamente. E quando chega lá, tem que encontrar de novo, amado, eles não aguentavam mais. A situação que eles estavam passando ali era tão pesada, amado, que eles já estavam totalmente entregues ali. Aquele peso espiritual estava sobre eles. Porque havia uma situação que vinha sobre Jesus, que ele iria para a cruz. Ali já tinha começado a dor. Ali já tinha começado o sofrimento de Jesus. Mas os discípulos também já estavam sentindo aquele peso espiritual. E a palavra do Senhor diz que Jesus vai de novo, conversa com ele. Mas será que vocês não podem vigiar comigo ou orar comigo pelo menos por um momento, pelo menos por uma hora? E olha, vê a situação do discípulo, e ele sobe de novo e volta a orar novamente. E a oração de Jesus, amado, dizia assim: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Senhor, se for possível, Pai, passa de mim essa dor, passa de mim essa angústia, ou esse peso espiritual. E a gente, amado, pergunta e diz: por que Jesus está passando dali? Qual era o objetivo de Jesus passar por aquele vale? Amados, a motivação é eu e você. Quando eu estava falando que o mundo precisa do Senhor, precisa de Jesus, eu estou falando exatamente que as pessoas não sabem do que eu estou pregando aqui. As pessoas têm Jesus, amado, como algo distante, como algo que não tem como acessar, não tem como sentir. Mas a palavra do Senhor diz que Ele está mais perto do que nós imaginamos. Ele está perto de nós, e o que nos separa de Deus é o nosso pecado. É o nosso pecado que nos divide ou nos separa. Mas se nós buscarmos o Senhor, Ele é aquele que se apresenta e se move por nós. E aqui nessa palavra, amada, Ele estava se entregando, sendo já debaixo de um sofrimento por mim e por você. Aleluia. Ali iria começar o sofrimento de Jesus, porque Ele iria para a cruz. Enquanto os irmãos louvavam, eu me lembrando das mãos de Jesus que foram furadas por nós. Amado, nós estamos vendo nos últimos dias onde ninguém quer mais estender a mão para ninguém. Nós estamos vendo nos últimos dias, como o irmão está dizendo, que às vezes o egoísmo, alguém falou, mano, não sei se foi aqui, que eu estava ouvindo alguém que falando sobre a questão do egoísmo, está grande demais. Ninguém se importa mais com o outro, ninguém se importa mais com a dor do outro, ninguém se importa mais se está ou se não está, se vai ou se fica ou se preocupa. Não, mas eu vou hoje, porque vai que ninguém vai, o pastor vai estar lá sozinho. Não, eu vou lá porque eu vou ajudar o pastor a orar. Não, eu vou lá porque eu vou estar lá. Se o pastor precisar de mim, eu vou estar lá. Irmãos, não tem mais essa preocupação. Porque hoje em dia as pessoas estão dizendo: eu não vou não. E se esquece de quando Jesus se entregou, Ele se entregou por nós, para que hoje nós viéssemos também se entregar por Ele. Porque o lamento ou o amor é um amor de entrega. Jesus amou e Ele se entregou por nós. Jesus amou e Ele se entregou por nós. E se nós verdadeiramente amamos o Senhor, também precisamos se entregar por Ele. É uma troca, é um relacionamento. Ele faz, eu faço. Ele me chama e eu vou. Ele fala e eu respondo. Então não tem como servir a Deus, amado, como um Deus distante, como um Deus que eu não posso ter acesso. Deus está aqui neste lugar. Deus está perto de cada um de nós. Deus está falando conosco através da sua palavra. Glória a Deus. Eu não vou não. Eu não vou para o culto hoje não, porque fulano vai pregar hoje. Eu não vou hoje não, porque fulano não tem nem vida com Deus, amado, independentemente de quem tem vida com Deus ou quem
não tem a palavra de Deus sendo pronunciada, é a boca de Deus falando conosco. Se a pessoa abrir aqui e ler um versículo, mesmo que seja aleatório, quem está sentado tem que entender: Deus está querendo falar comigo. Deus está querendo falar comigo. Por quê? Porque não é apenas uma palavra aleatória que a pessoa está falando. A pessoa está lendo a palavra de Deus. E quando nós entendemos isso, independentemente se alguém está pregando ou se alguém está fazendo um devocional, eu vou entender: é a boca de Deus falando comigo, porque é através da sua palavra. E aqui nesse versículo, amado, Jesus vai lá e começa aquele sofrimento. Porque imagina, amado, não tem ideia do sofrimento de Jesus. E ali só era o começo de um sofrimento. Então Jesus começa aquele sofrimento, começa a ver. E uma das coisas, amado, que Jesus entende, ele passa para nós nesse versículo, é que ele ficou, diga só, ele ficou só. Esse dia eu estava falando para alguém, eu não me lembro para quem era, que os profetas ou pessoas, tem pessoas que ela passa uma chance só, amado, ela não tem necessidade de pessoas, amém? Ela tem uma vida com Deus, ela tem vida de oração, ela tem vida de palavra, e ela entende, amado, que não pode ficar ouvindo muitas vozes. Tem muitas pessoas, amado, que passam muito tempo dentro do quarto orando, muito tempo buscando o Senhor. Por quê? Porque ela entende, amado, que ela precisa estar sensível de ouvir apenas uma voz, que é a voz do Senhor. Então essas pessoas é uma pessoa chamada especificamente para um chamado até de profecia, de entregar a palavra do Senhor, daquilo que vem do Senhor para um povo. E a palavra do Senhor diz que Jesus estava ali, diga só. Jesus estava ali, amado, só, independente de pessoas que eu estou falando ali, mas Jesus estava ali orando ao Pai, em comunhão com o Pai, acrescentando e falando a dor dele para o Pai, mas ao redor dele, amado, não tinha ninguém. E a gente imagina: não, mas cadê os 12? E muitas pessoas dizem: não, mas cadê o irmão falando tal? Não, cadê? Amados, tem situações que é só nós e Deus. Muitas situações já peguei assim, apenas eu, Deus. Se eu pegar um telefone para ligar para alguém, eu não consigo nem falar com a pessoa, e eu entendo, agora é eu e Deus. E nós, amados, que já entendemos a palavra do Senhor, é um lugar que o Senhor muitas vezes quer tratar com a gente, mas muitas das vezes, amado, é um processo de amadurecimento, de a gente não correr para a pessoa, ou correr para a mãe, correr para o pai, ou correr para o vizinho, ou correr para o irmão, ou correr para o pastor. Não, é você e Deus. E pensa no momento ruim, amados. Pensa no sofrimento quando a gente chega neste lugar. Mas é necessário que muitas vezes nós ficamos nesse lugar, porque com certeza esse lugar é um lugar que Deus está nos colocando. É um lugar que nós vamos começar a aprender a ter uma vida nós e Deus. É ruim, irmãos. Eu não desejo dar para ninguém, porque você corre para um lado, para o outro, ninguém pode. Se você for contar para alguém, a pessoa não dá nem crédito naquilo que você está falando. Por quê? Porque Deus está dizendo: pode falar, é só eu e você. E a palavra do Senhor diz, amado, que Jesus, ele estava ali, ele estava sendo esmagado. Muitas vezes são nós que estamos dessa forma, esmagado, e esmagado sozinho. Não tinha nenhum do discípulo ao redor dele, não tinha nenhum do discípulo assim: Senhor, eu estou aqui com você, ajudando em oração. Não tinha ninguém. Mas Jesus desistiu, amados? De maneira nenhuma. Nós mais o Pai somos suficientes. É como se ele dissesse: nós mais Deus chegaremos, nós mais Deus iremos conseguir. Ali ele continua e persevera e permanece. E ali, amado, era um chamado lugar de esmagamento. Amado, naquele tempo, naquela cultura, havia um fruto daquela árvore que eles esmagavam numa prensa. Eu já olhei até na internet